Fala galera, beleza? Johnny aqui e o vídeo de hoje é para quem está começando no Webflow. Então a gente vai estar trazendo um projetinho do zero, onde eu vou estar mostrando, inclusive, como que se cria uma conta aqui no Webflow. Então é desde o início mesmo, até a inclusão de elementos básicos como texto, imagens, alinhamento, grid, margens, flexbox. Então tudo isso que são conceitos básicos, né, na web para quem desenvolve site eu vou estar trazendo do zero para vocês aqui dentro do Webflow, beleza? Então vamos para o vídeo. Então vamos começar nosso vídeo. Estamos aqui na página inicial do Webflow, o link vai estar na descrição. Então essa é a página inicial deles. Você pode dar uma olhadinha com mais detalhes por aí. E eu vou direto aqui em Pricing para a gente ver os tipos de conta que o Webflow tem. Bom, nós temos a nossa possibilidade de trabalhar com uma conta gratuita, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Mas a gente tem outras possibilidades de conta aqui também. Basicamente, as diferenças são que na conta gratuita você tem apenas duas páginas. Você pode usar CMS Collections. CMS Collections são basicamente o que a gente usa para criar blogs, criar páginas de, por exemplo, em sites de empresas que a gente tem uma lista dos funcionários. Então, todos esses tipos de listas a gente usa CMS Collections. Na conta básica, a gente bom, esqueci de falar que na gratuita a gente só pode publicar sites com domínio Webflow. Então, essa é a maior restrição, né? E também que a gente só pode criar duas páginas. Aqui na conta básica a gente pode criar 150 páginas, tem um domínio customizado, porém não dá para usar CMS Collections. Aqui na conta de CMS de US$ 23, a gente pode criar CMS, pode criar 150 páginas, domínio customizado. E aqui na conta de 39, que é a Business, a gente pode fazer tudo isso com números maiores e tem a possibilidade de fazer o upload de arquivos em formulários. E aqui é a conta Enterprise, que é uma conta customizada. Então, basicamente, os tipos de conta que a gente tem nos sites gerais são esses. A gente tem também os sites e-commerce, só que não tem nenhuma gratuita. Então, claro que no nosso projeto a gente vai usar a conta gratuita. Então, você vai clicar no gratuito ali e aqui no login você pode criar uma conta preenchendo o formulário do próprio Webflow ou fazer como eu faço, que é usar uma conta Google. Então, daqui a pouquinho eu volto já com a minha conta Google logada. Bom, então estou aqui com a minha conta logada, eu já tinha um sitezinho criado aqui, mas você vai ver a mesma tela que eu, só que sem nada aqui. Então, o que eu vou fazer agora com vocês é criar um novo site e eu vou fazer um site do zero. Vou deixar o nome padrão aqui mesmo, você dá o nome que você desejar por aí e criar. Beleza, esse é o painel do Webflow. Bom, eu tenho aqui no meu Figma um layout que eu peguei de uma biblioteca já pronto, que a gente vai trabalhar em cima dele, a gente vai montar esse layoutzinho aqui lá no Webflow e nele eu vou explicar alguns conceitos principais lá do Webflow e eu acho que é um início legal para quem está começando, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dar uma analisada no que a gente tem aqui e começar a desenvolver lá. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês algumas coisas interessantes lá dentro do Webflow e importantes para quem está começando, beleza? Bom, então a gente vê aqui que a gente tem uma tela com fundo branco, né? Então, vamos voltar lá no nosso Webflow. E aqui na minha lateral esquerda, eu tenho o painel onde eu crio meus elementos. Bom, para quem entende um pouquinho de HTML, CSS e JavaScript, né, que é basicamente o que os navegadores entendem, aqui na nossa esquerda é como se a gente estivesse escrevendo HTML, que a gente tem o nosso painel de elementos, e aqui a gente tem todos os nossos elementos HTML disponíveis. Aqui na nossa direita, no Style, é como se fosse o nosso CSS. E aqui nas interações e settings, a gente está mais ou menos que mexendo com JavaScript. Então ele é bem segmentado para quem já conhece um pouco de web vai entender do que eu estou falando, mas para quem não conhece nada ainda, é totalmente visual e a gente vai montando de forma visual, beleza? Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem um elemento que é a nossa tela com fundo branco. Então eu vou usar aquele elemento tela lá, que é o fundo do nosso projetinho,
como se fosse o body da minha página, ou seja, o corpo da minha página, né? Então, eu vou chamar... O que que nós temos aqui? Bom, nós temos uma página que apresenta uma câmera, né? Uma câmera Polaroid. Vamos chamar a nossa página de Polaroid. Vou fazer o contrário, botar Body Polaroid. Então, meu Body Polaroid vai ter um background color branco. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui. Antes de colocar a minha cor branca aqui, eu vou vir num outro painelzinho aqui na esquerda, que é o painel de variáveis. Tá vendo? Bom, o que que são as variáveis aqui dentro do Webflow? São basicamente valores que vão se repetir ao longo do meu projeto. Então eu crio ele num único local e quando eu for usar aquele valor, eu insiro a variável dele. Para que que serve isso? Porque caso no futuro eu queira alterar, eu altero num único local e ele vai alterar para mim no projeto todo. Então, vamos supor que a base do meu projeto seja a cor branca. Então, eu crio uma variável com essa cor branca e sempre que eu utilizar a cor branca, eu coloco essa variável branca. Porque caso eu queira mudar a base do meu projeto futuramente, vamos supor que agora eu não quero mais totalmente branca. Eu quero ela meio cinza. Então eu altero a minha variável e ela vai alterar no meu projeto todo. Se eu coloco individualmente, eu poderia simplesmente chegar aqui e colocar a cor branca aqui. Inclusive ela já até está, já é o padrão. Eu posso manter a cor branca aqui. Mas futuramente, se eu tenho outras coisas com a cor branca que eu estou considerando como base do meu projeto e eu quero mudar essa base, eu vou ter que mudar de um em um. Então, para isso, a gente cria as variáveis. Já é um primeiro conceito importante para se explicar aqui dentro. Então, vamos adicionar uma nova variável. Bom, aqui, quando eu crio um novo aqui dentro de variáveis, eu estou criando uma nova coleção de variáveis. Então, eu vou chamar de cores. Dentro de cores, eu vou criar uma nova variável do tipo color. Então, eu vou chamar essa de base. Então, a base do meu projeto vai ser branca. E aqui, ao invés de simplesmente deixar no branco padrão aqui, eu seleciono a minha variável base. Não vai mudar nada visualmente, né? Mas conceitualmente e estruturalmente muda bastante coisa. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Bom, vamos começar a trabalhar a parte de colunas aqui primeiro. Depois a gente vem para a parte de texto e depois para a imagem. Bom, o que que a gente tem aqui? A gente tem um bloco com duas colunas. Do lado esquerdo a gente tem o nosso texto, do lado direito a gente tem a nossa imagem, né? Bom, a gente tem algumas formas de fazer isso. Eu gosto de fazer usando o Flexbox. Então eu vou passar para vocês como fazer isso usando o Flexbox. A gente pode fazer usando colunas, a gente pode fazer usando grid, a gente pode fazer de algumas formas. Mas eu vou passar hoje usando o Flexbox. Então vamos lá. Primeiro a gente tem agora só a nossa caixa principal aqui do site, que é o nosso body. Bom, no nosso site, a gente tem... Eu vou considerar que a gente tenha duas seções aqui. Uma seção inicial e uma outra seção com esses títulos. Então, para fazer essa separação, eu vou adicionar uma nova session. Então, essa seção aqui de cima, eu vou chamar de Polaroid-header. Beleza. Na minha Polaroid-header, eu tenho que criar um container para armazenar esse conteúdo que a gente tem aqui em cima. Porque o nosso body, você repara que, assim como aqui no meu layout, ele é a caixa completa, né? Ele é o corpo completo do site. Só que o meu elemento aqui, que é os meus dois elementos aqui, eles estão, na verdade, com um espaço aqui e eles têm eles, na verdade, estão dentro de uma outra caixa invisível aqui, que é o meu container, que ele não vai até o final aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Bom, eu vou voltar para lá e eu vou criar aqui um novo container. Esse container ele vem por padrão
com o tamanho máximo, cadê o nosso width? De 940. Não é isso que eu quero. O que eu vou querer nesse caso em específico? Eu vou querer que ele tenha 100%, porém com um padding. O que é um padding? Um padding basicamente é uma distância interna. Então, assim, deixa eu dar um exemplo, aqui vai ficar mais claro. Tá vendo que eu tenho um box que ele é meio cinza aqui? Porém, o meu texto que está dentro dele, ele não está grudado nas laterais, ele tem uma distância. Então, essa distância, no caso daqui, ela corresponde a 36 pixels nas laterais e 48 em cima e embaixo. Então, esse é um padding, é uma distância interna. Aqui, com relação à nossa caixa, a gente também tem um padding. E esse padding aqui, nesse caso, é de 64. Então, eu vou dizer que o meu container ele vai ser 100%, porém, ele tem 64 de padding aqui e 64 de padding aqui. Então, ele tem 64 aqui e 64 aqui. Ele vai ficar com o mesmo tamanho que a gente tem aqui. Então, o que vai acontecer? Independente do tamanho da tela, ele vai ter 64 para cá e 64 para cá. Beleza? Então, vamos continuar agora estruturando aqui a nossa coluna inicial dentro do nosso header. Bom, esse container aqui eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de Polaroid Header Container. Beleza. Então, a gente tem o nosso container pronto. Agora, vamos criar dentro do nosso container uma div. Só voltando aqui rapidamente. Aqui a gente tem os elementos básicos, que o Webflow divide como se esses elementos fossem os basics. Então, um dos elementos mais básicos que a gente usa para construir um site, né, em web, seja direto em HTML, seja em Webflow, seja em qualquer outro construtor, são as divs. Então, ela é um dos elementos mais básicos que a gente usa. A gente usa muito a div para construir os nossos sites. Então, a gente tem uma div aqui. Essa div, eu vou dizer que ela é do tipo flex, beleza? E ela vai ser do tipo flex alinhado à esquerda e ao centro. Então, o que isso significa? Significa que os meus elementos eles vão estar alinhados à esquerda, né? Os meus blocos dentro da minha div flex vai estar alinhado à esquerda, porém eles vão estar centralizados na vertical. Então, imagina que essa imagem aqui, em determinada resolução de tela, ela seja maior ou menor. Esse elemento aqui vai estar sempre centralizado verticalmente em relação a essa imagem. Isso poderia ser alinhado ao topo também, mas eu prefiro que a gente deixe alinhado ao centro. Então, vamos voltar para cá. Então, temos a nossa div flex. Eu vou chamar ela de Polaroid Header Flex. Então, essa vai ser minha Polaroid Header Flex. Dentro dela, eu vou ter mais duas divs. Por que mais duas divs? Porque vai ser as caixas que vão comportar esse elemento e esse elemento. Beleza? Bom, nessas duas aqui, a gente vai ter coisas diferentes. No do lado esquerdo, a gente vai ter textos, um botão. E no do lado direito, a gente vai ter uma imagem. Vamos começar por esse texto aqui de cima. Bom, a gente tem o primeiro aqui, que está numa fonte Lato. Eu não sei se a gente tem essa fonte no nosso projeto. Se a gente não tiver, eu vou mostrar como é que insere. Eu vou inserir aqui. Bom, na parte de tipografia aqui, a gente tem algumas opções. Como a gente está falando de um texto que é o principal aqui da nossa página, vocês estão vendo que ele é o principal, ele é o maior, com mais destaque, eu vou utilizar nele o H1, que normalmente é utilizado para o texto principal dos nossos sites. Então, eu tenho um H1 aqui, que vai ter o texto Design Products. Beleza. Vamos colocar as características dele aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer antes de colocar as características nele é dizer que eu estou estilizando todos os H1.
Para eu fazer isso, eu vou vir aqui e vou marcar essa tag aqui, ó, all H1 headings. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o meu Webflow que todos os meus elementos H1, sempre que eu inserir um H1 aqui, ele vai ter o mesmo estilo que eu colocar aqui. E o estilo esse vai ser uma fonte com 72 pixels, bold, lato. Então, aqui na parte de tipografia, a gente vai colocar uma fonte com 72 pixels. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, vocês podem usar variáveis, tá? Como eu expliquei o conceito de variáveis, se a gente está falando de valores que vão se repetir ao longo do projeto, tudo isso pode ser feito com variáveis ao invés de colocar valores fixos aqui. Beleza. No entrelinha aqui eu vou deixar também, vou deixar 100%. Quando eu digo que o entrelinha é 100%, eu estou dizendo que ele vai ter basicamente a mesma altura da minha fonte. Vamos colocar agora a minha fonte, né, que é Lato. A gente já tem por padrão no nosso projeto. Mas só para mostrar para vocês como funciona aqui uma inserção de fontes, se a gente vem aqui e a gente não tem a fonte que a gente quer aqui, a gente tem aqui uma opção adicionar fonte. Então, se eu clico aqui, ele vai me jogar para essa tela aqui de fonte, onde eu posso fazer o upload de fontes aqui, ou selecionar uma fonte do Google Fonte por aqui, beleza? E aí eu dou um adicionar e ele já vai estar disponível aqui. Então, nosso lato. Não, calma. Eu não quero heading aqui, eu quero todos H1. Não sei o que aconteceu ali, vamos voltar para o lato. Vamos voltar para o 72 e vamos voltar para o 100%. Pronto. Agora no segundo texto a gente tem Deliver Experience. Vamos copiar esse texto. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V nele aqui. Então, e vamos colar aqui. Tá. Detalhe importante, o nosso texto Deliver Experience, ele não é alinhado com esse Design Product, né? Ele tem uma diferença de 64 pixels em relação a ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma classe para ele. Então, estou adicionando uma classe nele, H1 Header Custom. E na minha margem esquerda, aqui é o meu painel de margens e paddings, né? Bom, como ele tem 64 pixels aqui, eu vou fazer o seguinte. Lembra que a gente usou esses 64 pixels aqui no meu container? Eu vou fazer uma mudança então, para eu não precisar, como eu falei, ficar escrevendo mais de uma vez. Talvez esse 64 apareça em algum outro local. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma variável e eu vou dizer que o nome desse grupo é espaçamentos. Não. Dimensões. Então eu vou criar uma nova variável do tipo size e ela vai ser espaço padrão. Espaçador, né? Espaçador padrão. Não vou deixar com tracinho não, que aqui a gente pode colocar qualquer tipo de caractere. Fica mais fácil de identificar. Vamos deixar espaçador padrão. Com 64... espaçador padrão com 64 pixels. Então eu vou voltar para cá
E aqui no meu container, onde eu tinha colocado 64 pixels aqui, eu vou fazer uma mudança para o meu espaçador padrão. E aqui, na minha margem left, eu vou colocar o meu espaçador padrão. Então, caso eu queira trocar esse espaçador padrão de 64 pixels para 60, por exemplo, eu venho aqui na minha variável, dimensões, e aqui eu não quero mais 64, eu quero 60. Então, agora, todos os meus dois carinhas aqui que tinham aquela variável, eles vão passar a ter um padding de 60 e uma margem left de 60 ao invés de 64. Beleza? Vamos só voltar para 64 aqui. Não que vai fazer muita diferença, né? Mas, beleza. Próximo texto. Então, temos um outro boxezinho aqui, com um texto, um botão e uma borda na lateral. Vou dar um zoom aqui. Então, vamos pegar ele. E vamos para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vou adicionar abaixo do meu H1 aqui, uma nova div. Essa div, faltou nomear aqui essa, né? Vamos chamar de Polaroid Header. Vamos chamar de Flex Filho. E essa aqui também vai receber a minha Flex Filho. Beleza. Dentro dela, a gente tem o nosso H1, nosso segundo H1 com um custom. E a gente vai ter agora aqui um detalhezinho aqui. Bom, então agora aqui a gente vai ter o nosso flex texto beleza, então vai ser a div que vai receber o nosso conteúdo de texto aqui. Vamos copiar esse texto aqui. Voltar para cá. Agora a gente vai adicionar um parágrafo comum, porque ele é um parágrafo comum lá no nosso layout, né? E eu vou simplesmente colar o meu texto aqui. Que não muda muito, que ele já vem com lorem y também por padrão, né? Vamos pegar as características desse texto agora. Bom, ele tem essa cor, com 24 pixels, lato também, e 32 de entrelinha. Então vamos copiar essa cor aqui. Vamos voltar para cá. Para as cores a gente também pode criar variáveis, né? E é o que eu vou fazer, até porque eu também nem olhei aqui, mas a gente tem talvez uma cor igual para cá e para cá. Deixa eu criar primeiro essa variável aqui, que eu vou chamar de base fontes. Ok. Primeira coisa, eu vou aplicar essa cor aqui. Opa, tem lugar errado. Aqui. E eu vou chamar esse cara aqui de parágrafo. Eita. Parágrafo padrão. Deixa eu voltar. Eu quero ver se a minha cor aqui é igual. Também é igual. Então eu posso vir aqui no meu H1 e dizer que ele vai ter a cor de base fonte. Prontinho. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem aqui mais um detalhe que a gente pode adicionar uma variável. A minha fonte aqui, ela é lato e a minha fonte aqui também é lato. Então vamos aqui nas minhas variáveis e vamos criar uma nova base para fonte. Vou botar em português, família de fontes. Então, nas nossas famílias de fonte, a gente vai ter uma variável
do tipo Font Family. E ela vai ser a fonte base, que vai ser a Lato. Então, todas as minhas fontes que eu tenho a Lato, eu vou adicionar uma variável base. Aqui é a mesma coisa, vou trocar a variável base. Aqui é a mesma coisa. Mais uma vez, isso serve para caso a gente queira mudar a fonte do nosso projeto, a gente muda de uma forma geral, né? Então, vamos continuar aqui. A gente tinha 24 aqui e 32 aqui. Ok. Beleza. O que mais que a gente tem? A gente tem um botão. Então, eu vou adicionar um. Vou dar uma busca aqui, ó. Button. Ok. Então, adicionei meu botão. O texto desse botão é Get Started. Provavelmente o fundo aqui é o mesmo daqui, da cor da fonte. Vamos ver exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Já colocamos aqui o nosso texto. Aqui a gente seleciona o nosso botão. E eu vou chamar ele de botão padrão. E a cor de fundo dele vai ser a nossa base fonte também. Vamos dar uma olhada nas características dele aqui. Ele tem o texto dele tem 22, também lato. Então vamos voltar para lá. Mais uma coisa que a gente pode olhar aqui é o padding, né? Então ele tem 56 de padding nas laterais e 24 em cima e embaixo. Vamos colocar aqui 24, 56 aqui, 56 aqui. A fonte dele é 22. Ok? E ele tem um border radius, que é essa curva nas esquinas, né? Vamos ver aqui. No caso daqui é de 40. Então, vamos voltar no nosso botão aqui. E vamos adicionar uma border radius de 40 px. Prontinho. Bom, então a nossa parte de texto aqui já está bem encaminhada, né? Bom, mais uma coisinha que a gente tem na lateral aqui é uma borda, né? E essa borda, ela tem 6 de largura. Aqui você pode ver por aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar o nosso Flex Texto Conteúdo. Vamos adicionar uma borda nele, uma borda left. A cor é a nossa mesma base das fontes. E vamos dizer que ele tem 6 de largura. Beleza. Agora faltou uma coisinha aqui, né? Nosso famoso padding. Vamos ver quanto que é. 32. Bom, não é o nosso 64, que a gente criou um padrão para isso. Vamos botar manualmente aqui mesmo. Um padding de 32 px. Ok. Agora sim, a gente tem a parte de texto pronta. Vamos só conferir aqui as margens, né? As separações aqui para a gente ajustar isso. Então, daqui para cá, a gente tem 16. Então, para isso, o que eu vou fazer? Deixa eu ver o que foi essa heading 2 que apareceu aqui. Na hora que eu criei a minha fonte, na hora que eu selecionei a minha fonte pela variável aqui, eu devo ter esquecido de colocar no meu H1 Headings aqui, ele criou uma classe automaticamente lá. Então vamos botar aqui. Beleza. É isso. Agora a gente precisa de uma margem de 16 pixels entre eles. Atualmente eles estão com, deixa eu ver, 10, que é o padrão. Quando você cria qualquer texto aqui, por padrão, ele vai vir com 10 pixels de margem embaixo. Tanto para
headings quanto para textos comuns. Então, eu vou fazer uma alteração aqui. Para fazer essa alteração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma classe específica para essa margem. Então, eu vou chamar ela de margem bottom custom. E ela vai ter 16. Beleza. Ok. Daqui para cá a gente tem 32. Então eu vou criar aqui pode ser aqui no flex. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou criar em um elemento que não tenha nenhuma classe. Eu vou criar um elemento novo para isso. Por quê? Você já vai entender. Deixa eu criar primeiro aqui, eu já explico por quê. Esse aqui eu vou criar um margem bottom custom 2. E o custom 2 é de 32px. Beleza, eu já posso deletar esse cara. Por que que eu fiz isso? No Webflow, sempre que a gente tem um elemento com uma classe e eu crio uma outra classe aqui, ou seja, se eu venho aqui e crio um margem bottom custom 2 aqui, essa segunda classe vai ficar dependente da primeira. Ela vai ser um conjunto de classes. Então eu vou acabar tendo que sempre que eu quiser usar o meu margem bottom custom 2, que é o de 32 pixels, eu vou estar dependente de ter essa H1 header custom antes. Então se eu crio um elemento com classe nenhuma, um vazio, e crio essa classe nela e coloco a minha margem de 32, eu estou criando uma classe mais global. Então em qualquer lugar, por exemplo, eu poderia chegar aqui agora e colocar a minha margem bottom custom 2, que ele vai ter 32 pixels. Assim como eu posso chegar nesse outro elemento aqui que tem uma classe diferente aqui, e posso também colocar o meu margem bottom custom 2, que ele também vai inserir 32 pixels. Beleza? Então, dito isso, eu vou voltar aqui e vou ver qual é a minha distância do meu texto para o meu botão. Não sei se eu falei ainda, mas aqui no Figma, se você seleciona um elemento, pressiona o Alt e seleciona outro, você tem a distância, né, de um para o outro. Então aqui a gente tem 24 pixels. Então aqui eu vou precisar criar mais um, né? Só por questão de lógica, eu vou fazer uma alteração. Vou pegar o meu margem bottom custom 2 aqui, eu vou renomear ele para 3. Porque ele é maior, né? Eita. Margem bottom custom 3. Beleza. Então aqui eu vou criar o meu... Tá, isso foi o 3, né? O meu margem bottom custom 2. Que vai ser de 24px. Então deleto e aplico aqui. O que que houve? Eu custo 2. Remove. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z aqui. Não sei se eu escrevi errado. 24. Margem bottom custom 2. Tá. Talvez eu tinha escrito diferente, não percebi. Beleza. Então a gente... Beleza, então a gente acabou de montar essa parte aqui. E agora vamos para a parte da nossa imagem. Bom, deixa eu selecionar a minha imagem aqui. Ela está bloqueada. Seleciona ela junto com esse elemento aqui. Vou agrupá-las e vou exportar. Ok. Para inserir uma imagem no Webflow, basta você abrir aqui o painel de Assets e arrastar
o seu elemento para cá. Você também pode vir aqui fazer o upload e adicionar. Então aqui no meu segundo Flex Filho, eu vou adicionar uma imagem. Vamos fazer aqui um Replace Image. Beleza. Ele está dando essa exclamaçãozinha aqui porque a nossa imagem está pesada. Mas eu não vou fazer uma compressão nela, vou deixar assim mesmo. Vamos fazer uma coisa aqui agora, adicionar um Alt Text. Sempre que você adiciona uma imagem num site, você precisa adicionar um Alt Text. No meu caso, eu vou dizer que é uma câmera Polaroid. Ok. Bom, precisamos fazer mais uma coisa aqui. Então aqui a gente tem o nosso elemento FlexPy. E aqui a gente tem duas divs que são as FlexFilho. Então nessa FlexPy aqui, eu não vou mexer nelas, mas eu vou vir aqui. Então aqui na nossa FlexFilho, a gente vai dizer o seguinte, que ele vai ser um grow if possible, ou seja, ele vai crescer o quanto for possível. Isso significa que se eu faço isso aqui e também na segunda, as duas vão ter o mesmo tamanho. Então, vamos lá. Então, grow if possible aqui e grow if possible aqui. Então, basicamente, vamos voltar aqui no nosso layout. É o que a gente tem aqui. Então, a gente tem um elemento de um lado e um elemento de outro mais ou menos do mesmo tamanho, né? Você pode ver até que eles terminam. A gente não tem uma grid aqui, mas eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. A gente pode adicionar um grid aqui para conferir, né? Vamos adicionar um grid aqui. Ó, a minha câmera, na verdade, é um pouquinho menor do que o meu texto, mas isso não faz muito sentido aqui. A intenção provavelmente era que fosse meio a meio. Então vamos deixar do jeito que a gente fez lá mesmo. Deixa eu apagar a visualização desse grid aqui. Beleza? E vamos voltar para cá. Bom, então nós já temos aqui essa primeira parte. Agora vamos partir aqui para a segunda parte. Então a gente tinha a nossa Polaroid Header aqui como a primeira seção. Vamos adicionar uma nova seção, que vai ser agora Polaroid Content. Content não, conteúdo. Polaroid Conteúdo. Então nessa Polaroid Conteúdo, a gente vai reutilizar o nosso Polaroid Container aqui. Inclusive eu dei um nome errado para ele. Se a gente vai reutilizar, ele não pode ser um Polaroid Header Container, porque eu estou especificando que ele vai ser usado no header. Na verdade, isso não faz muita diferença na prática. A gente poderia usar esse Polaroid Header Container embaixo também, mas fica um pouco esquisito em termos de nomenclatura. Vamos deixar só Polaroid Container. E vamos pegar um container aqui. E esse aqui também vai ser um Polaroid Container. Beleza? Então assim ele já pega as características todas do container que a gente criou aqui para cima. Agora vamos voltar para ver o que a gente tem nele. Então a gente tem alguns blocos. Então blocos a gente faz com divs e, como eu falei, a gente tem várias opções de fazer esse alinhamento lado a lado. Aqui eu fiz com Flexbox. Então, para mostrar mais uma funcionalidade para vocês, aqui eu vou criar com grid. Então, estamos aqui. Vamos criar uma nova div. E essa div vai ser Polaroid conteúdo grid. Polaroid conteúdo grid. Clica certo. Então a gente vai fazer um grid aqui.
E esse nosso grid vai ser de 4 colunas e apenas uma linha, que é exatamente o que a gente tem aqui. Uma linha e 4 colunas. Então, basicamente, é assim que funciona o grid. Dentro dessa div grid, eu vou criar outras novas div, no caso 4, né? Que eu vou chamar de grid célula. Então, isso aqui é uma célula, ou seja, um bloquinho desse aqui dentro do meu grid. Então, a gente vai ter 4. Beleza, vamos voltar. Então, dentro de cada um deles, a gente vai ter um título e um texto. Esse título aqui, ele é um Lato Bold 24. Então, com a nossa mesma cor padrão, vamos voltar para cá. Aqui a gente vai ter um parágrafo. Então, uma coisa interessante aqui. Na nossa parágrafo padrão aqui, a gente tem uma fonte 24, um entrelinha 32, que é também o que a gente precisa. E a nossa fonte, o peso aqui dela, né? Ela está como normal. Então, ela tem todas as características que a gente precisa, porém com peso diferente. O que eu posso fazer? Eu posso usar ela aqui. E eu posso especificar uma outra classe aqui para diferenciar ela da nossa classe de cima. Então, ao invés de eu alterar a minha parágrafo padrão, vou colocando o bold aqui, porque alteraria também o de cima, eu vou adicionar uma nova classe aqui, chamada parágrafo bold. Agora eu posso alterar para bold sem alterar o de cima. Então, eu venho aqui, pego o meu texto e foi. Vou fazer a mesma coisa para os outros. E altero o título aqui. 2. Opa. 3. E 4. Falta adicionar um texto aqui, né? Esse texto tem 18. Então, esse tamanho de texto a gente não fez ainda. E é light e lato. Também com a mesma nossa mesma fonte. Então, aqui a gente vai adicionar uma nova. Essa vai ser o meu parágrafo menor. Você pode botar qualquer nome, tá? Desde que faça sentido em termos de organização do seu projeto. E esse parágrafo menor vai ser base de cor, tamanho 18. Entrelinha automática. Então, o automático é equivalente a 120%. 120%. Ok, só que ele é light. Beleza. Deixa eu pegar o mesmo texto aqui lá só para ficar com o mesmo tamanho. Então, eu vou repetir esse texto aqui, aqui e aqui. Bom, quase pronto o nosso projetinho. Vou dar um voltar aqui para a gente ver uma coisa. Bom, repara que eles intercalam, né? Então, aqui eu tenho um boxezinho branco, um boxezinho cinza. Vou copiar essa cor aqui. Vou vir para cá. Vou adicionar um grid célula cinza. Aqui eu não vou criar uma variável, vou colocar a minha cor direto aqui. Beleza? Então aqui nessa última eu vou fazer a mesma coisa. Então nessa última aqui a gente também adiciona a nossa grid célula cinza. Beleza?
Faltou uma coisa. Bom, vamos adicionar uma branca aqui nessa, apesar de já estar branca, né? Vamos padronizar aqui e adicionar também um grid célula branca. A gente já tem uma base para as brancas. E aqui, grid célula branca. Tá, uma coisa que eu já reparei aqui que a gente vai precisar mudar é que os nossos grids eles estão com espaço entre eles, as nossas células, né, do nosso grid, tá vendo? Dá para ver que tem um espaçozinho de uma para outra. No nosso layout esse espaço não existe. No nosso layout um box é grudado no outro e o conteúdo é separado por padding. Vamos logo pegar esse tamanho desse padding aqui, que é 48 em cima e embaixo e 36 de um lado e do outro. Vamos voltar para cá. Legal, então 36 e 48. Bom, eu vou fazer só uma coisinha aqui. Como todas as minhas células, elas têm esse mesmo padding, né, entre eles, eu vou só tirar essa classe aqui rapidinho para eu alterar todos os grids célula de uma vez. Então aqui, uma coisa que eu acho que eu não falei ainda, dá para a gente alterar simultaneamente esses elementos aqui, tá? Se eu quiser alterar de uma vez só os dois lados, eu pressiono Alt e coloco aqui meu 36. Mesma coisa eu posso fazer aqui para cima, que era, já esqueci, 48, né? Pressiono Alt, 48. Ok. Beleza, agora eu posso voltar com a minha cinza aqui. Entenderam por que que eu tirei o cinza daqui antes, né? Porque se eu fizesse o que eu fiz aqui no meu padding com o meu grid célula cinza aqui, ele ia alterar só esse e esse. E esses dois aqui iriam ficar para trás. Bom, faltou só uma coisa, a gente tirar aquele espaço que eu tinha comentado aqui. Então vamos selecionar o nosso grid pi aqui e vamos zerar esse gap aqui. Pronto. Então, resolvido. Vamos só ver o nosso espaçamento daqui para cá, né? Então a gente tem 76 pixels. Como é um valor muito específico, eu vou botar direto no meu Polaroid Grid aqui. Ok. Bom, temos aqui finalizado o nosso layoutzinho com a nossa imagem, o nosso texto na esquerda, o nosso grid aqui embaixo. Tá tudo feito. Vamos ver agora uma coisa interessante de passar para vocês, que é a responsividade. Bom, a gente tem esse elemento nosso aqui com esse tamanho de tela. Bom, vamos ver aqui um pouquinho da questão da responsividade. Então, vou publicar o meu projeto, aproveito e mostro para vocês como é que a gente publica isso. Se a gente vier aqui no canto superior direito, a gente tem uma opção Publish e eu dou um Publish. Beleza. Então, ele publicou com o nome padrão que eu deixei aqui. Vou abrir. E meu site já está no ar. Já está publicado no ar. Deixa eu voltar para cá, só para mostrar para vocês como é que a gente pode alterar aquele nome ali. Então, eu vou vir aqui nas configurações do meu site. Aqui em Publishing. Beleza. Então, eu posso dar um nome que eu quiser para o meu site por aqui. Eu vou chamar o meu site de Polaroid. Não deixa porque já existe, né? Então, eu vou chamar de Polaroid Tutorial. Vou dar um save. Vou dar mais um publish. Vamos voltar para poderia dar um publish aqui, mas vamos voltar para o nosso site porque a gente vai ter mais coisa para ver lá. E agora já está aqui meu Polaroid Tutorial. Então vou dar um publish no meu Polaroid Tutorial. E agora o link do meu site passou a ser Polaroid Tutorial. Deixa eu tirar o meu full screen aqui só para vocês verem. polaroidtutorial.webflow.io. Esse passa a ser o link do meu site. Beleza?
voltar. Volto para cá. Acho que aqui a gente não vai fazer mais nada. E agora a gente vai ver um pouquinho de responsividade. Bom, por padrão aqui, ele não vai ter criado nenhuma responsividade para o meu site. Então, se eu vier numa tela de tablet, por exemplo, não ficou muito legal isso, né? As nossas colunas aqui ficaram achatadas, a nossa imagem ficou pequenininha, o nosso texto ficou um colunão grandão. Então, a gente precisa alterar isso. Quando eu mexo nessa resolução aqui, tablet, por exemplo, eu estou dizendo para o meu Webflow que as configurações que eu fizer aqui só vão afetar dessa resolução para baixo. Daqui para cima vai continuar valendo o que a gente fez aqui. Então vamos começar a fazer umas alterações aqui. No meu primeiro bloco aqui, no meu Polaroid Header Flex, eu vou pedir para ele ficar na vertical. Então eu vou querer que um elemento fique embaixo do outro ao invés de ficar um do lado do outro. Beleza? Então agora eu tenho a minha chamada e a minha imagem logo abaixo. Então eu vou fazer uma mudança aqui também, porque eu não quero essa quebra de linha aqui. Bom, então o que eu vou fazer? Nas minhas resoluções de tablet para baixo, eu vou querer os meus textos um pouquinho menores. Beleza? Então, seguinte. Vamos tirar um pouquinho essa margem custom aqui. Eu vou selecionar o meu H1 Headings. E nessa resolução aqui, eu vou querer que ela tenha 60 pixels. Beleza? Vou selecionar de novo o meu Margin Custom Headings, que tinha 16. Aqui eu vou reduzir um pouquinho também, vou tirar de novo esse custom para alterar todos os parágrafos padrão. De 24 eu vou passar para 18. E aqui eu vou passar para 28. Beleza, posso voltar com o meu custom 2. Vou reduzir um pouquinho aqui também. Meu botão padrão, a fonte não vai ser mais 22, vai ser 18. A imagem eu vou deixar assim mesmo. E aqui, vamos fazer uma mudança para que ele tenha duas linhas e duas colunas. Só que para essa resolução isso fica meio estranho, né? De um lado branco, do outro cinza, eu não quero assim. Nessa resolução, eu vou querer que a minha grid cinza ela tenha um background branco também. Mas que eles tenham... Deixa eu tirar esse cara aqui. Eu quero que eles tenham uma borda cinza. Vou botar um DDD. Ok, deixa eu voltar. Beleza. Então é isso que eu quero nas minhas resoluções menores. Então deixa eu reduzir mais uma aqui. Então daqui para baixo, tudo que eu fizer agora vai ser alterado. Bom, vamos fazer mais uma alteração então. Então aqui, no meu margin bottom custom 3, desculpa, no meu header custom aqui, eu vou tirar essa daqui e agora eu vou zerar só aproveitando para dar uma explicação, se eu tenho uma variável selecionada e eu quero tirar essa variável, eu clico aqui e faço um unlink from variable. Então aqui eu posso zerar. Beleza? Deixa eu voltar com o meu heading 3 aqui. Ah, faltou uma coisa, né? Faltou reduzir um pouquinho também o tamanho dessa fonte. Deixa eu tirar esse margin bottom custom aqui. Selecionar o meu cara.
E eu vou diminuir para 52. Beleza. Ok. Os outros eu vou deixar assim mesmo. Aqui nessa resolução ainda eu vou deixar assim. Porém, aqui o meu grid vai ser de 4 colunas e apenas uma linha. Fiz o contrário, né? Vamos lá. Vai ser uma linha, uma coluna, desculpa, e 4 linhas. Coluna e 4 linhas. Ok. Beleza. O que faltou aqui? Reduzir um pouquinho o nosso padding aqui, né? Bom, a gente tem aqui 64 no nosso espaçador padrão. Então a gente vai tirar aqui e vai botar 20. Aqui é a mesma coisa. A gente tira e coloca 20. Beleza. Então a gente tem isso aqui na nossa resolução de celular. A gente tem isso aqui nas resoluções de celular deitado. A gente tem isso aqui em tablets. E a gente tem isso aqui em telas de PC para cima. Vamos publicar de novo. Então, vamos abrir. Ok. Então, a gente tem o nosso projetinho publicado aqui. Então, deixa eu simular telas menores aqui. Vamos lá. Aqui eu estou simulando uma tela grandona de 1920 por 1080. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é centralizar essa imagem. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, eu posso centralizar essa imagem aqui. Na minha Flex Filho aqui, eu posso botar uma classe Text Center. E aqui eu centralizo. Então, deixa eu publicar. Vou dar um F5 aqui. E agora minha imagem está centralizada em telas maiores. Beleza. Então, eu vou começar a reduzir a resolução. Ok. Isso aqui é como se fosse uma telinha de computador menorzinha, né? Talvez um notebook pequenininho. Eu vou reduzindo, vou reduzindo. Aqui a gente ainda está em telas de computadores pequenininhos. Até que chega na resolução de tablet aqui. Então ele quebra, nossa imagem vem para baixo e os nossos títulos aqui eles ficam com outro layout. Eu vou reduzindo mais até que o meu texto aqui tira a minha indentação aqui e reduz o tamanho. E eu vou reduzindo até chegar na resolução de smartphone, onde meus títulos viram em uma linha única. Então aqui eu posso reduzir, 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 até celulares muito pequenininhos. E a gente vai continuar com uma resolução aceitável aqui, tá? Então basicamente é isso que a gente precisa fazer em termos de responsividade. Bom, eu acho que a gente falou bastante, passamos por algumas partes legais aqui. Então para quem está começando, eu acho que é um início interessante. Dar uma estudada em outras possibilidades que você tem aí, tanto em termos de responsividade quanto em termos de criação de conteúdo. Eu vou estar deixando na descrição o link também desse projeto no Figma, além do link do próprio Webflow. E é isso, não esquece de se inscrever, dar um curtir e tamo junto e até a próxima.